Olá, estudante da primeira série, tudo bem com você? Eu sou a professora Arabel e estou aqui para juntos trabalharmos um pouquinho mais sobre as funções. Vamos fazer alguns exercícios, reforçar os principais conceitos da noção de função, tá? Vai ser uma aula bem tranquila, tenho certeza que você vai acompanhar e vai tirar as suas dúvidas. Olha só, vamos então reconhecer funções em diferentes situações, resolver probleminhas e identificar o domínio, o contradomínio, imagem de diferentes funções, que são os conjuntos que envolvem ali os números na hora de você trabalhar com as funções, tá? Vamos pensar um pouquinho. Vamos puxar as informações importantes desse conteúdo para que você possa depois resolver os exercícios com bastante tranquilidade. Primeiro, você sabe o conceito de função? É a relação de dependência entre duas grandezas, que na matemática nós vamos chamar de variáveis. Quais variáveis que você costuma usar na matemática? X e Y, não é? E aqui não vai ser diferente. Não que você não possa usar outras, pode, mas aqui nós vamos trabalhar mais com X e Y, tá bom? Você compreende a relação entre as duas variáveis de uma função? Como que elas estão envolvidas? Existe uma multiplicação entre elas? Existe uma potência? Existe uma soma, uma subtração? Tem uma divisão? Então essa é a relação. Eu primeiro multiplico, depois eu somo. É isso que está relacionando as grandezas. Então a maneira matemática como elas vão estar interligadas, tá? Você identifica o domínio, a imagem e o contradomínio de uma função? Quem são esses conjuntos? Como eu posso identificá-los e quão importantes eles são na hora de eu resolver exercícios ou situações, problemas de funções. É tudo isso que nós vamos ver agora. Relembrando então a relação de dependência, uma forma gráfica, né, uma imagem para traduzir para você essa relação de dependência. O conjunto B está dependendo do conjunto A. Do conjunto A, conjunto domínio, conjunto de partida, conjunto inicial. Os valores que estão sendo mandados, as flechas representam a função, estão sendo mandados para o conjunto B. O que o conjunto B está guardando? Os valores do contradomínio. Mas nem todos os valores receberam flechinhas nessa situação. Isso quer dizer que os valores que receberam as flechinhas fazem parte do conjunto imagem. Tá? Então, a relação desses três conjuntos aqui, ó. Tá? Conjunto domínio, conjunto D, valores de X, já guarde isso para você. Contradomínio, conjunto CD, são os valores que, no conjunto contradomínio, ele guarda os valores possíveis para aquela função. E o valor, o conjunto imagem, vai mostrar para você os valores que saíram da função, os resultados, ou seja, os valores de y que eu vou precisar para dar continuidade na resolução dessa função, tá bom? Já indicaram um exercício, prof? Sim, você já está com todos os conceitos principais aí prontinhos para você executar. Vamos executá-los agora no exercício 1. Em um certo dia, 3 mães deram à luz em uma maternidade. A primeira teve gêmeos, a segunda trigêmeos e a terceira um único filho. Tá? Informações importantes. Considere para aquele dia o conjunto das 3 mães, o conjunto das 6 crianças e as seguintes relações. Então, como essas informações se relacionam? Nem vamos fazer conta aqui, é análise de conceito de função. A primeira proposição, a que associa cada mãe ao seu filho, é uma coisa que eu tenho que pensar. A segunda, a que associa cada filho à sua mãe, segunda coisa que eu tenho que analisar. E a terceira, a que associa cada criança ao seu irmão. Então, é de mãe para filho, de filho para mãe e de irmão para irmão. São 3 hipóteses que eu vou considerar aqui para ver aonde que está acontecendo uma função. São funções, então, na letra A, somente a primeira proposição, na letra B, somente a segunda, letra C, somente a terceira, letra D, todas, ou letra E, nenhuma.
Organize essas informações na forma de um conjunto, faça as setinhas que você vai conseguir responder e nós já corrigimos. Vamos corrigir então aqui e veja que exercício diferente, não trabalhamos com números, né? Trabalhamos com uma situação de mães e filhos. Ficou bem interessante também, veja lá. A primeira proposição pede que você analise a situação que associa cada mãe ao seu filho e ver se isso é a demonstração de uma função. Então, a mãe número 1, ela teve gêmeos, A e B. A mãe número 2, ela teve trigêmeos, C, D e E. E a mãe número 3 teve um único filho. Será que eu posso, numa representação de uma função, usar duas vezes o mesmo elemento do domínio para o contradomínio? 3 vezes o mesmo elemento do domínio para o contradomínio? E uma vez o elemento do domínio para o contradomínio? Não posso. Não é função, pois temos um elemento do domínio com mais de uma imagem no contradomínio. Eu não posso, aqui diz que tem um elemento, mas são os dois, né? A primeira mãe e a segunda mãe, elas têm aqui as duas relações para os gêmeos e aqui 3 relações para os trigêmeos. Então, eu não posso. Não se pode sair 3 flechas de um único número para o conjunto contradomínio. A primeira alternativa ali, a primeira possibilidade não representa a função, ok? A segunda, aqui associa cada filho à sua mãe. Ah, sim, já é uma função, sim. Por quê? Do filho A e do filho B, que são os irmãos gêmeos, saiu uma flechinha, mas foi para a mesma mãe. Isso pode, tá? Isso pode. Chegar 2 flechinhas pode, não pode sair 2 do mesmo elemento. Filho C,
D e E, que são os trigêmeos, eles têm a mesma relação com a segunda mãe e o filho F, que é o filho sozinho, né, filho único, da terceira mãe. Então, é uma função, pois temos cada elemento do conjunto domínio associado a uma única imagem no contradomínio. Só sai uma, pode chegar mais, tá bom? Terceira, a que associa cada criança ao seu irmão. Então, também não é uma representação de função. Por quê? Os gêmeos, tudo bem. O irmão A relacionou com o irmão B. Agora, nos trigêmeos, o irmão C, ele tem duas relações, porque são dois irmãos. E o irmão, o filho F, que é o filho único, nem relação ele tem, ele é filho único. Então, no conjunto do contradomínio, no conjunto do domínio, desculpe, não pode sobrar elemento. Tem que usar todo mundo e usar cada um de uma vez só. Por isso que a terceira proposição não representa uma função, tá? Um elemento do domínio ficou sem imagem. Logo, alternativa correta, alternativa B, pois somente a segunda proposição, né, dos filhos para as mães é que representam uma função. Tá vendo como nem precisou fazer conta matemática? Como é importante conhecer os conceitos daquilo que você está aprendendo? Bora para frente. Exercício 2. Hoje é uma aula de exercício. Seja A, o conjunto dos automóveis matriculados na cidade de Recife, e B, o conjunto dos dígitos de 0 a 9, tá? Considere a função de A para B, definida por f de x, sendo que é o último dígito à direita da matrícula do automóvel X. Então, esta frase representa o que a função vai executar. Que não está mostrando aqui matematicamente, mas está dizendo qual vai ser a finalidade dessa função. Assinale dentre as alternativas corretas. Vamos ver. A, f é uma função injetora. B é uma função sobrejetora. C é uma função bijetora. D, a imagem de f é o conjunto 0, 1, 2 e 3. Ou letra E, a imagem de f é o conjunto que vai do 1 até o 9. Então, é um exercício que vai fazer você retomar as classificações das funções. Dá uma olhadinha lá no seu caderno para você poder resolver com tranquilidade aqui. Já conferimos o que você fez.
Procurou lá então a característica de cada uma dessas funções para saber em qual classificação ela se encaixa? Injetora, sobrejetora e bijetora? Qual é a diferença de cada uma delas? Para que você, analisando o conjunto contradomínio e imagem, possa marcar a alternativa correta aqui. Então vamos fazer a correção. Vou analisar um pouquinho o enunciado, tá? Então destaque sempre as informações importantes. A é o conjunto dos automóveis matriculados, então eu vou trabalhar com uma quantidade grande, porque eu não tenho apenas 1 ou 2, 10, 20 ou 1000 carros numa cidade, a gente tem muitos carros numa cidade, concorda comigo? E o conjunto B, os dígitos de 0 a 9. Então, é um conjunto domínio que vai ter muitas informações para um conjunto imagem que tem poucas informações, porque são só os dígitos de 0 a 9. Concorda? É muita coisa para 10 algarismos ali dentro do conjunto B. E vou considerar então a função, como é que os carros vão se relacionar com essas informações numéricas. Definindo então que f de x é o último dígito à direita na matrícula do automóvel x. A matrícula aqui deve ser o número do Renavan do carro, ou o número da placa, enfim, alguma informação numérica que matricule, né, que cadastre esse carro lá no sistema deles. Então, aqui, uma informação visual para que você entenda que são vários carros para poucas informações numéricas, né? Então, como existem mais de 10 carros em Recife, os elementos de B receberão mais de uma flecha. É uma função sobrejetora. Por que eu tenho do 0 ao 9? 10 informações numéricas, mas eu não tenho apenas 10 carros. Então, pode ser que o 11º carro venha com uma flechinha aqui de volta. Então, vários carros vão ter a mesma imagem, tá? Então, este conjunto aqui receberá mais de uma flecha em cada um dos seus elementos. Função sobrejetora. Note que cada elemento do conjunto B é imagem do elemento do conjunto A. Logo, o conjunto imagem da função é o próprio conjunto B. Característica da função sobrejetora: o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Não vai sobrar ninguém no conjunto contradomínio, tá bom? A alternativa correta, letra B, F é uma função sobrejetora. Novamente, um exercício sem cálculos, né? Podemos fazer exercícios matemáticos apenas com os conceitos, e isso é importante para você. Para frente. No exercício 3, agora sim vamos fazer um pouco de cálculo. Estava com saudade das continhas? Elas chegaram. Seja a função f de faz cara feia, que eu vi, hein? Vamos fazer continha agora. Seja a função f de domínio D, né? De f em D, com os valores aqui do conjunto D. 1, 2, 3, 4, 5 em R, quer dizer que é o conjunto dos números reais, tá? Definida por f de x, x menos 2, entre parênteses, porque vai representar uma multiplicação, vezes x menos 4. Determine o seu conjunto imagem. Então, você tem aqui no exercício 3 a informação do domínio, que é o conjunto D, tem a informação matemática, né, da função, e eu quero que você chegue no conjunto imagem. Então, é colocar os valores do conjunto domínio e calcular o conjunto imagem. Vamos ver como é que você vai sair nessas continhas na correção daqui a pouco.
Vamos corrigir então todo esse processo de cálculo que você fez aí? Primeiro, para determinarmos o conjunto imagem, basta substituir os valores do conjunto D, que é o domínio, na expressão da função. Foi isso que eu falei antes de você começar, já te dei um spoilerzinho, né? Os valores de domínio e contradomínio, só para dar uma recordadinha, nós podemos usar aqui a representação pelo plano cartesiano, porque sim, eles vão usar valores de x para o conjunto domínio e os valores de y para o conjunto contradomínio. Por que eu coloquei isso aqui? Porque lá na definição fala dos conjuntos dos números reais. Então eu posso trabalhar com qualquer número, tá? Este exercício especificamente pediu os valores 1, 2, 3, 4 e 5, que vai ficar aqui, ó, né, nesse espaçozinho aqui da reta numérica, tá bom? Trocando aqui os valores de x pelos valores do conjunto D. O número 1 é f de x, então agora é f de 1. O x entrou no lugar do... o 1 entrou no lugar do x. Como é que eu trabalho agora as prioridades matemáticas? Primeiro que dá dentro do parênteses. 1 menos 2, menos 1. Continua. Vezes. 1 menos 4, menos 3. Aonde que a prof está vendo o sinal de vezes? Entre os dois parênteses, tá? Os dois parênteses ali, um grudadinho no outro, representa a multiplicação. Menos 1 vezes menos 3, regra de sinal positivo, 1 vezes 3, 3. Mesma coisa com o valor 2. Entrou no lugar do x, 2 menos 2, 0, 2 menos 4, menos 2. Cuidado com os sinais negativos. Tenho 2, tirei 4, tenho 2 e devo 4, faltam 2. E 0 vezes qualquer outra coisa, 0 também elemento nulo da multiplicação. O 3 no lugar do x, 3 menos 2, 1. 3 menos 4, menos 1. Olha bem a diferença aqui do ser negativo, tá? 1 vezes menos 1, menos 1. Tranquilo. Mesma coisa com o 4 e com o 5. Colocou o 4 no lugar do x, saiu 0. Coloquei o 5 no lugar do x e saiu 3. E nessa função nós temos valores repetidos. O 3 e o 0 aparecem duas vezes. Então, no conjunto imagem, eles vão aparecer uma vez só. Eu não preciso repeti-los, tá bom? Resposta do exercício, o conjunto imagem é o menos 1, o 0 e o 3. Continhas fáceis, bem tranquilo também, não é mesmo? Nós vimos então aqui a verificação de quando uma relação é uma função, a dependência, o domínio e a imagem da função, os conjuntos numéricos envolvidos e resolveu exercícios com os conceitos e com os números, ok? Eu me despeço por você, fico por aqui, um abraço da prof e até breve.